Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos em mais um Conexão Prosperar Sem Errar. Esse amigo que vos fala, Telvis Cunha, está entrando no algo Conexão Prosperar Sem Errar. Hoje, 10 de abril de 2026, são exatamente 4 horas e 56 minutos, e trazendo com você nesse Conexão Prosperar Sem Errar, trazer para você esse propósito DVN, que são 365 dias de disciplina, 365 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Vai começar a travar. É o aplicativo, não é o telefone nem a internet, tá? Então, nós estamos aqui para trazer um entendimento maior na sua vida, um entendimento maior nos teus caminhos. Esse entendimento quem faz, quem permite acontecer é você. E a gente estava lendo algo muito interessante, né? E falávamos esses dias, esses dias nós falamos sobre o ensinamento diário, proporciona evolução mental, emocional e espiritual. E depois nós lemos, né, sobre onde você quer ser reconhecido como vencedor, fisicamente ou espiritualmente. E hoje nós vamos mais além disso aqui, pessoal. Nós vamos mais além. Nós iremos... Já era para acabar, né, o que está escrito, mas você sabe como que eu sou. Às vezes tem situações que entra coisas novas, e essas coisas novas aí a gente tem que procurar trazer à tona, porque é um direcionamento, é uma... o que eu posso dizer? É uma nova fase da vida. E nós vamos ler uma fase aqui diferente. Nós lemos esse aqui, nós iremos buscar um pouco mais sobre esse aqui, certo? Então vamos lá. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízes, para que os cumprisse na terra, a qual passais a possuir. Guardai-os, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco no meio do fogo. Para que não vos corrompais e vos façais algumas imagens esculpida, de forma de qualquer figura semelhante de homem ou mulher. Figura de algum animal que haja na terra, ou figura de alguma ave alada que voa pelos céus. Figura de algum animal que arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os seus olhos aos céus e veja o sol, e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejam impedido a que te inclinas perante eles, e sirva aqueles que o Senhor Deus repartiu todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejais o povo hereditário, como nesse dia que se vê. Vamos parar por aqui para a gente entender. Deus estava falando com o povo que tinha acabado de sair ali do deserto. Foram libertos por Moisés. Moisés, eles eram para ter ficado 40 dias somente no deserto, mas eles ficaram 40 anos por causa da sua incredulidade. Aqui, quando Moisés recebeu essa ordem, ele estava reportando, transmitindo essa ordem a qual Deus estava passando, é porque o povo já estava se corrompendo novamente. Mas era natural e normal. O que eu tenho feito nas lives, nessas madrugadas, é tirar você da mesmice. É te impulsionar a pensar. É fazer você entender que a sua vida tem jeito. Aqui o povo já estava acostumado a viver na escravidão. O povo estava já acostumado a comer cebola, a adorar, naquela época, outros deuses do que o Deus Altíssimo. Então, quando o povo foi liberto, saiu ali do Egito, que passaram, atravessaram o Mar Vermelho, que chegaram no deserto, a terra prometida, alguns entre eles ainda tinham os mesmos costumes.
Então, por isso que Deus levou Moisés ao monte, deu ali os 10 mandamentos escritos em pedra e falou para o povo, a partir de hoje é isso, assim, assim, não pode adorar outros deuses, não pode fazer isso, né? Ele fala que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todos os exércitos dos céus, e sejam impelidos a que te inclines perante eles, sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu todos os povos debaixo dos todos os céus, ou seja, seja servo. Aí você pergunta, né? Eu me perguntei vendo isso aqui. Qual finalidade Deus fez isso? Então quer dizer que ser escravo dele? Porque lá, outrora estava sendo escravo dos egípcios, né? O povo. Aí saiu dos egípcios, foi para a terra que manda leite e mel, atravessou o deserto, só que chegou nessa hora aqui que Deus falou, olha, não olha tanto para o céu, não levanta muito o rosto, não, seja servo. E servo ainda daqueles que estão aí embaixo, tipo Moisés, né? Arão, a hierarquia. Mas o Senhor, aí fala, também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra, que o Senhor, teu Deus, te dará por herança. Porque eu nessa terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós passareis, possuireis aquela boa terra. Aqui Moisés está falando da incredulidade. Ele ia ver a terra, mas não ia entrar. Porque dentro dele tinha algo que desagradou a Deus. Então, vamos trazer isso para os nossos dias hoje. Eu não vou parar por aqui não, que eu vou até mais à frente. Deixa eu ver que acho que até o 31. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco. E não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa, que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes, aí vamos até aqui, depois nós passamos para essa parte. Aqui, Deus estava falando, vai acontecer isso com o povo e você, Moisés, não vai entrar. Quem vai entrar é a outra geração. Mas mesmo assim você vai ser usado até o último dia de sua vida. E falou, vocês vão ter que guardai-vos e não vos esqueceis da aliança que o Senhor, vosso Deus, que tem feito com vocês. Qual que é a aliança? Deus fez uma aliança com o povo. Naquela hora, naquela altura do campeonato, Deus fez uma aliança com o povo lá no deserto, lá no Egito, quando pediu para o povo sacrificar um cordeiro e passar o sangue para ungir as portas, os umbrais, para que quando passasse o espírito, né, destruidor, os escolhidos que estavam com a marca, não ia acontecer nada, mas onde não tinha marca ele ia matar sempre o primogênito. Então foi uma aliança, foi feita uma aliança ali. Só que o povo não percebeu. O povo ainda não percebeu aquilo. O povo só foi perceber essa aliança quando chegou no deserto. Você sabe que isso é viver pela fé? Totalmente pela fé, dependendo da fé. Dependendo 100% da fé. Por que, Telvis? Porque quando você tem algo na sua mão, quando você tem um bom emprego, você tem uma conta bancária recheada, você tem um trabalho, uma profissão, você às vezes tem uma fé diferente desse povo. Esse povo não tinha mais nada. Eles não tinham casas, eles não tinham dinheiro. Lógico que o ouro a qual eles receberam, fizeram o tabernáculo. E não adiantava o ouro entre eles, porque eles tinham que sobreviver. Esse processo de sair ali do Egito e ir para a Terra Prometida, houve um processo de mudança de mentalidade. Pois é, eles estavam acostumados a viver de uma maneira naquela cultura egípcia.
Aí quando Deus os libertou através de Moisés, que trouxe para a terra prometida, começou a fazer os seus feitos. Primeiro foram as pragas no Egito. E depois, quando eles saíram, foi a coluna de fogo à noite para aquecê-los e iluminar o caminho. E durante o dia, uma coluna de fumaça para acalmar a temperatura do sol e guiá-los também no deserto. Mesmo assim, Deus pensou em tudo. Olha para você ver. Vamos trazer isso para mudança de mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade, sempre existe algo para aquecer sua fé. E sempre existe algo. Oi, Vava. Bom dia com alegria, seja bem-vindo. Prosperar sem errar, hein? Good morning. Então existia sempre uma coluna de fogo para aquecer a fé e guiá-los no deserto à noite. E também existia essa coluna de fumaça durante o dia, uma coluna durante o dia, para tampar o sol, para não matar o povo no deserto, mas também guiá-los. Há alguns que entendiam que aquilo era um sinal de Deus. Mas a maioria olhava aquilo, falava assim, não, Deus nos tirou, então Deus tem que nos guiar. Então, ou seja, olha só a usura que a pessoa tinha, né? Deus simplesmente estava guardando, resguardando ele, protegendo eles, e eles agiam ainda com essa maneira com Deus. Por quê? Porque eles eram acostumados a viver uma vida totalmente errada. Eles eram acostumados a viver como escravo. Sabe, um ditado um dia eu conversei com um servo de Deus e ele falou para mim assim, olha, a gente até liberta a pessoa da pobreza, mas a mente dela não sai da miséria. Aí fica difícil até Deus abençoar. Então você compreende. Por que tem muitas pessoas que compram cursos de coaching, em palestra dos renomes mais importantes do país, atravessa até o mundo, mas não mudam, porque não mudaram aqui. Lembra que sempre eu falo que a mudança não é o exterior, a mudança é de dentro para fora. Quando você muda dentro de você, muda a sua cabeça, você muda a sua mentalidade. Você começa a ver as coisas encaixar. Aqui o povo não conseguia ver ainda. Isso aqui, aliás, essa coluna de fogo e essa coluna de fumaça ainda estava no deserto, guiando eles para o Mar Vermelho, para o grande feito. Porque era proteção. Além de protegê-los do calor ou do frio em excesso, proteger também todo o povo, que foram milhões e milhões de hebreus e alguns egípcios, livre, protegido por Deus. Só que esse é o problema. As pessoas acostumaram a ganhar tudo na mão, receber tudo na mão. E quando precisa lhe tomar uma atitude, ela não toma essa atitude devido ao costume de pegar tudo na mão. Ela não vai à luta, principalmente essas novas gerações de hoje. Essa geração de hoje praticamente é dependente de coisas e pessoas, infelizmente. Mas a minha geração para trás, não. Nossos pais falavam que você quer conquistar algo, você tem que ir à luta. Há ainda alguns pais que educam os seus filhos em conquistar, em você conquistar o seu espaço. Aqui Deus estava mostrando que para os hebreus da época que haveria momentos que eles tinham que confiar no Deus Altíssimo. Mas eles não entenderam, eles não compreenderam, porque estavam com a mente travada. E como estava com a mente travada? Simples. Fez os feitos no Egito, né? Colocou as colunas para guiá-los até o Mar Vermelho, passou o Mar Vermelho a seco, olha os feitos, e chegou lá no outro lado da Terra Prometida. Não tinha mais inimigos assim que eu falo, os egípcios.
mas ia enfrentar uma nova fase. Mas ainda falava: Moisés, estamos com fome. Aí Deus, eles ficaram totalmente dependentes de Deus, né? Aí Deus fazia o quê? Dava o maná, dava as codornas, as codornizes, ou seja, dava carne, dava o pão. Aí depois o povo: Moisés, estamos com sede. Moisés, é isso. Moisés, vamos morrer no deserto? Moisés, todo o povo sempre procurava Moisés para reclamar. E esse é o problema de muitos nos dias de hoje. Às vezes Deus está tirando você, que eu tenho certeza, tirou deste ambiente que você estava vivendo, caótico, porque ele presencia uma mudança na sua mente, na sua vida lá na frente, mas você não enxerga e você começa: oh Deus, por quê? Deus, por quê? Ah, mas o cara é meu amigo, o fulano é meu amigo, e isso é minha amiga, nós não vamos no shopping. Ou seja, Deus está até tirando as pessoas que não atribuem nada em sua vida e você reclama. Esse é o motivo a qual as pessoas têm sofrido, pessoal. Quando se trata de mudar uma mentalidade, Deus faz por completo. Eu tenho certeza que se você está assistindo essa live aqui, faz sentido isso para você. Se você chegou aqui até hoje, olha, praticamente, hoje é 10 de abril. Foi janeiro, fevereiro, março, abril. Foram 3 meses e 12 dias, praticamente. Então, são 102 ou 103 dias de live, todos os dias na madrugada, mostrando através da palavra de Deus o desempenho, a desenvoltura, o desenvolvimento, a transformação, a mudança. E ainda você não acorda. Eu não sei mais o que você quer. Você que está nessa mentalidade, eu não sei mais o que você quer encontrar. Aqui não vai ter mágico, aqui não vou fazer oração, rodar o terno, não. Aqui não vai ter isso. Aqui eu estou te ensinando, da mesma forma que eu estou lendo para você, eu estou aprendendo. Então, a palavra de Deus aqui está falando tanto para mim como para você. Olha, Deus falou aqui, ó: guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor. Por que Deus fala isso? Porque você pode perceber, e quando tudo vai bem, tudo vai bem. Você nem procura Deus, você está indo bem. Mas quando tudo vai mal, você fica lá: ai Deus, me ajuda. Aí a gente tem que entrar nessa palavra: guardai-vos e não vos esqueceis da aliança do vosso Deus. É um aprendizado. Então, seja um aprendizado de ter de confiá-lo, certo? Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, agora vamos passar para outra parte. Quando, pois, essa parte que é a minha parte, é a parte de vocês. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecer na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para provocar a ira. Hoje tomo por testemunho contra vós, o céu e a terra, que certamente logo perecerás da terra, e qual passais o Jordão para possuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruído. O Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em números entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis os deuses, né? Que são obra de mãos dos homens, madeira e pedra, que não vê, que não ouve, que não come, que não cheira. Então dali buscará o Senhor teu Deus, e o acharás quando buscar de todo o teu coração e de toda a tua alma. Olha que forte. Você está vendo aqui como isso aqui é forte? Cara, olha o que eu entendi disso aqui. Olha como Deus, matematicamente, psicologicamente, Ele compreende a nossa mente, a nossa forma de agir. Só que, infelizmente, nós não compreendemos.
Deus, Ele sabe das nossas necessidades, Ele entende as nossas dificuldades, Ele sabe que nós somos seres humanos, que querendo ou não, vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai se desgarrar, vai esquecê-lo da aliança, dos feitos que Ele fez, vai esquecer dos mandamentos. Deus entende e compreende isso da gente. E não julgue a gente por isso. Ele simplesmente fala: então dali buscará o Senhor teu Deus e o acharás quando buscar de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então ele está dando uma chance para quem se corromper. É muito forte. Aqui fica provado que Deus não é homem para que minta e também não é homem para que fale, para que volte atrás com sua palavra. E por que Deus fez isso? Simplesmente por uma coisa. Deus é inteligente, pessoal. Ele viu que o ser humano é muito debilitado, muito dependente de coisas e pessoas. E ele viu que o povo que ficou ali no Egito não foram 10 anos, 20 anos, não. Foram 400 anos, né? Foram 4 gerações. Pensa. José foi governador do Egito. E tinha o povo, mandou trazer todo o povo dele para o Egito, que estava à fome na época. Aí, José morreu. E ficou uma geração, e ficou outra geração, e foi chegando gerações, trocou o egípcio, o faraó, e o faraó, descontente daquilo, começou a escravizar o povo, e o povo acostumou, pelo menos, como os nossos pais nos contaram, se nós estivéssemos na terra prometida, nós iríamos passar fome. Mas José foi governador, trouxe nós para cá e nós não passamos fome. Então nós somos muito gratos a Faraó. É aí que pega você, pega qualquer um. Gratidão pelas pessoas erradas. Tem muito disso. Às vezes você é grato a um político corrupto. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ela estava falando para mim assim: pai, eu agradeço demais, não tem uma... Entenda, tá? Eu agradeço demais o Lula. Eu só vendo. É a Bolsa Família, você diz, toda a minha família sobrevive para e querer. Eu falei, eu discordo uma coisa. Tudo bem que tem pessoas que precisam desse auxílio do governo, porque são pessoas debilitadas, pessoas que são deficientes, não conseguem, com a sua aposentadoria, não conseguem pagar os medicamentos, fazer o que precisam. Então, algumas é um auxílio para auxiliar, né, as contas da casa. Mas tem gente que são saudáveis. Pessoas aí que são saudáveis. Mas por causa que recebe uma ajuda do governo, já amanhece, não tenho nada contra essas pessoas. Eu tenho contra esses benefícios para pessoas erradas. Quando mal amanhece o dia, já está lá na porta do boteco e só sai lá de noite. E fala com todo prazer: eu estou aqui porque o tio Lula, o pai Lula, paga para mim o Bolsa Família todo mês. Aí, às vezes, ele está lá e a mulher está lá ralando. No outro município, na outra cidade, trabalhando de empregada. E, às vezes, essas pessoas que recebem essas coisas aí, são pessoas saudáveis, são jovens. Bolsa Família tinha que ir para uma pessoa, para uma família de estado deplorável, de estado menos favorecido. Não é pessoa humilde, não. Vamos trocar a humildade. Pessoa humilde é uma coisa. Agora, a pessoa menos favorecida é outra. Todo mundo confunde, né? Humildade com menos favorecido. Aqui, o povo aqui não estava sendo menos favorecido, não. Nem humildade. O povo aqui estava sendo orgulhoso. E Deus estava permitindo isso acontecer.
Eu falo, mas vai chegar um momento que vocês vão me buscar. E vocês vão me achar quando buscar de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, seja, se vocês não querem aprender agora, tudo bem, eu respeito. Mas vai chegar um momento que vai doer mais. E vocês vão estar tão acostumados com essa vida que vocês têm, que quando é para buscar, vocês vão buscar de qualquer jeito. Somente aqueles que buscar de todo o coração e toda a alma, eu vou responder. Então Deus deu um intimado. E voltando ao que eu estava falando para você do auxílio, às vezes tem uma mãe que o marido morreu e ela tem 4, 5, 6 filhos. Primeira coisa, e ela é menos favorecida. Primeiro, vamos fazer o controle de natalidade. É simples. Vamos controlar a natalidade das pessoas. Porque eu estava vendo até uma piada. O pobre só sabe fazer filho. Mas é lógico, tem tudo fácil. É auxílio disso, auxílio daquilo. Mas a coisa que precisa ter o controle de natalidade, que é para ser fácil, não é. Que, por exemplo, às vezes é uma cirurgia na mulher ou uma cirurgia no homem. Não tem. Quando eu fui fazer, eu pedi, a primeira coisa que eu falei, você tem filho? Não, então você não pode ter. Ah, mas eu não quero ter filho. Eu preciso. Não, mas você não pode fazer. Você não pode fazer. Eu ia fazer a vasectomia, não podia. Eu pensei, mas caramba, eu não quero. Eu quero ter um... Eu não quero. Ah, mas um dia você vai se arrepender. Mas é decisão minha hoje. E hoje tem a minha decisão. Aí eles querem decidir por você. Aí quando você permite que eles decidem por você, aí você passa a necessidade. Você não percebe. Mas com o tempo você fala, pô, caramba, minha vida tá uma miséria. Mas por quê? Porque seu pensamento é miserável. Nada que eu faça dá certo. Por quê? Porque você fica escorado, esperando em coisas e pessoas, em um sistema. Infelizmente. É culpa sua? Eu não posso falar que é 100% culpa sua. Porque você aprendeu aquilo ali. Aí quando você ouve uma palavra desse modelo, que você tem que destravar sua mente, que você tem que ir para frente, aí você fala, nossa, mas se eu fizer isso eu vou perder esse auxílio. Eu vou perder aquela ajuda. E você não precisa, né, meu amigo, né, minha amiga? Então, a pessoa fica muito pregada nessas coisas. É igual aqui, o povo era muito pregado. Lá no Egito, muito pregado os egípcios. Aí quando Deus tirou eles daquele local, é para tirar a dependência, para depender somente dele. E mesmo assim tem pessoas que querem depender de coisas e pessoas, e Deus falando. Não é assim, pessoal. Para de fazer ídolos aí, para de fazer cópias, né? Imagem, e adorar. Adora somente a mim. E o povo teimoso. E a vida financeira da gente, às vezes não anda porque a gente é teimoso. Eu falo de mim. Enquanto eu quero ou queria fazer as coisas do meu jeito, eu poderia até fazer, mas o dinheiro entrava nos meus dedos e escapulia. Porque eu era teimoso, orgulhoso. E quantas pessoas são assim? Aí não dá certo, aí ela muda de cidade, aí ela muda de profissão, aí ela muda de setor, aí ela viaja a outro estado, ela procura um auxílio, uma ajuda, um coach, enfim, várias formas, porque ela entende que o problema é o comércio e ela tem que se adequar ao comércio, mas ela nunca vai assumir que o problema é ela, é a mente dela, igual desse povo. Esse é o problema. A sua vida só vai mudar quando você reconhecer que o problema da sua vida não está indo para frente. É você mesmo. Ah, é Deus que está permitindo. Não é isso, é por aí não. Ah, mas é por causa do governo. Não é por aí não. Seja humilde. Calce a sandália da humildade e assume seu erro. Veja que você que é o errado. Eu falo isso de mim, pessoal. Eu falo isso de mim. Enquanto eu queria fazer as coisas do meu jeito, eu só quebrava a cara. Oh, meu Deus. Como eu quebrei a cara. E até hoje, quando eu quero fazer algo do meu jeito, eu quebro a cara. Por quê? Porque as coisas não é do meu jeito. As coisas é do jeito que Ele quer, que Deus quer. Da forma que Ele quer. Ah, então, mas você falou que agora, que não é permissão por Deus, eu vou passar por isso. Pois é.
Você quer passar por um problema causado pela sua forma de pensar, de agir, de sentir, de depender? Ou você quer passar por esse problema ou outro problema que Deus permite você passar para te amadurecer? É dois sentidos. Aliás, é um sentido só, mas duas formas. Tem um que você causa e tem outro que você permite Deus estar dentro de você. Então essa é a diferença. Quando você permite Deus estar na sua vida, você está colocando Ele à frente de tudo, você confia nele. É como se fosse ontem eu estava falando, né, quando na fazenda, quando você acostuma um cavalo a andar num caminho, você pode colocar, montar na carroça, ele vai parar, ele vai virar certinho, ele decorou. Então quando você é daquele jeito, que você está confiando no cavalo, que o cavalo já aprendeu aquele caminho. E se você puxar ele para o outro lado, ele vai ficar louco. Ele, não é por aqui, não, é para cá. Você não tem que ser um cavalo, mas você tem que ser uma pessoa inteligente. Existem momentos que você tem que deixar Deus agir na sua vida. Mas existem momentos que você tem que tomar atitude. E quando você toma atitude, o que você tem que fazer? Buscar o Senhor teu Deus e acharás quando buscar de todo o teu coração e toda a tua alma. E diz, quando estiverdes em angústia e todas essas coisas te alcançaram, então nos últimos dias voltará para o Senhor teu Deus e ouvirás a tua voz. Portanto, o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Aleluia. Muito forte isso aqui, pessoal. Muito forte. Se você não compreendeu a mensagem, olha, eu li até o 32, mas tudo bem. Amanhã eu termino de ler até o 40. Que a finalização aí já está acabando, pessoal. Meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias para finalizar o está escrito. Então você está compreendendo? Deus, ele entende que você pode errar. Deus compreende que nós, seres humanos, somos errados, erramos. Mas quando queremos consertar, nós queremos consertar da maneira mais difícil. É a maneira contrária de Deus. E aqui ele fala, você só vai ser abençoado se você fazer o quê? Me adorar de todo o teu coração e toda a tua alma. E se você estiver angustiado, nos últimos dias o Senhor, então, Deus, ouvirá a tua voz. Portanto, o Senhor Deus é misericordioso. Entendeu? Ele até o 31 está certo. Exatamente. Você entendeu? Então, essa é a maneira que Deus procura. E Ele quer encontrar na gente. O problema é que tem que colocar na nossa cabeça. A gente tem que colocar na nossa cabeça que é Ele que está no controle de tudo, no comando de tudo. Nós temos que aceitá-lo. O problema é que a gente não aceita. A gente aceita o vizinho entrar na nossa vida. A gente aceita um conselho de um amigo, de uma amiga, de um pai, de uma mãe. O conselho do pastor, do padre, do bispo, do patrão, do vizinho, da amiga. Mas nós rejeitamos o conselho da palavra de Deus. Infelizmente, somos assim. Mas existe uma oportunidade e uma chance para mudar essa história, para contornar toda essa situação. Essa situação que pode amarrar a sua vida. E qual é a atitude certa? É depender somente e exclusivamente do Senhor Jesus. Somente dele. Depender somente dele. Para que as coisas boas acontecem. Ele, somente ele, tem que estar na direção da nossa vida. É fácil? Não é fácil, porque você vê uma pessoa fazendo algo, você está vendo a pessoa fazer algo. Você está pegando, você está olhando, você vê, você ouve a voz dela. Deus você não vê. Deus você não pega.
Você não ouve a voz de Deus. Não, talvez eu sonho, Deus fala comigo. Fala não. Deus fala com a gente através da palavra. Ah, porque Deus falou na minha mente. Opa! Peraí, tem uma coisa errada, meu irmão. Deus não falou na minha mente, não. O único ser que falou na mente... Vocês vão escandalizar no que eu falar, né? Mas é verdade. O único ser que falou na mente do ser humano e que o ser humano permitiu foi a serpente lá na época, lá no Jardim do Éden. Tenha maturidade. Entenda. Às vezes você guarda alguma passagem bíblica na cabeça e você lembra. Mas Deus falar com você no pensamento não fala. Deus só fala com a gente através da palavra dele. Através da palavra dele, nós ouvimos a voz dele. Só. Por quê? Porque esse aqui é o nosso manual de instrução. E ele sempre fala, né? Se arrependa-te. Arrependa-te. Converte teu coração. É o valor da sua alma. Então é isso que você tem que pôr em prática. É fácil? Eu estou falando que é fácil? Não é fácil. Porém, não é impossível. Tá certo, pessoal? Vamos orar. Vamos pedir para o Todo-Poderoso nos abençoar. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe agradeço por mais um dia estar aqui, na tua presença, juntamente com todos os meus espectadores que estão assistindo essa live. Pai, abençoa cada um deles. Consagra a vida de cada um deles. Faça, meu Deus, que eles sejam repletos, cheio de luz, cheio de energia positiva. Senhor, que todos venham calçar a sandália da humildade e reconhecer que tem que depender exclusivamente e unicamente do Senhor. Não é depender de coisas, pessoas, nada. É depender de ti. Há aqueles que se revoltam quando eu falo isso, porque não têm uma mente destravada. Mas aqueles que procuram ter uma mente destravada, compreenderão e entenderão do que eu estou falando. E vão reconhecer que precisa de ti. Porque a tua palavra diz, meu Pai, o Senhor mesmo falou, que sem mim nada podeis fazer. Então, não é o sistema, não é o governo, não é as pessoas e coisas que vai mudar a minha história. Eu costumo até falar, eu dependo de ti, mas eu preciso das pessoas e coisas. E a pessoa tem que mudar essa mentalidade. Elas vivem ao contrário, elas dependem de coisas e pessoas e precisam de ti. Trata o Senhor como garçom, só nas horas difíceis. Não é assim. Então faça essa pessoa entender. E se existe alguém fraco, fortalece. Se tem alguém caído, levanta. Se essa pessoa até hoje tem entendido que depender de coisas e pessoas e precisar do Senhor é a certa, faça ela entender que está errado. Que nós sim temos que depender de ti e precisar de coisas e pessoas. É diferente. E quando dependemos de ti, o Senhor providencia e cria situações a qual podemos mudar a nossa vida. E vai depender da nossa escolha. E eu espero que essa pessoa tenha uma atitude, uma escolha certa para que a vida dela mude. Faça isso, meu Deus. Dê maturidade para quem precisa. Me dê maturidade. Perdoa meus pecados, meus erros, minhas falhas. E me ensina a não desviar dos teus caminhos, e sim ficar guardado nos teus caminhos. Senhor, consagra minha mente, consagra a nossa mente, o nosso olhar, o nosso falar, a nossa voz, os nossos olhos, o nosso nariz, o nosso oxigênio. Consagra os nossos pensamentos, consagra os nossos corações, a nossa alma. Consagra, meu Pai, a nossa família, nossos entes queridos, nossos parentes. Consagra os nossos vizinhos da direita, da esquerda, do fundo e da frente. Consagra, meu Pai, os nossos amigos, nossos parentela, nosso ciclo de amizade, nosso trabalho.
fornecedores, nossos clientes, consagra os projetos, consagra, meu Pai, o ambiente de trabalho, as conduções, o automóvel, o carro, a moto, a bicicleta, o metrô, o ônibus. Consagra a vida de cada um, Senhor, em todos os sentidos. Seguidores. Senhor, consagra tudo aquilo que a pessoa tem em mente de fazer de bom. Que o Senhor esteja na vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego as nossas vidas, tendo a certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Amanhã estaremos novamente aqui para resgatar o seu pensamento, para trazer à existência o teu poder de Deus na nossa vida. Estaremos nesse propósito, conexão, prosperar, sem errar, no propósito do DVM, disciplina, vitória e nova mentalidade. No propósito está escrito, tá certo? E bora pra cima. Teus, hoje é sexta-feira. E daí? É hoje que começa. Não espero amanhã não, já começa a fazer hoje. Já começa a fazer as coisas acontecer hoje. Teus, mas é fim de semana. Aí que é uma oportunidade. Veja que é o dia da semana. Mas veja nesse dia da semana que é uma oportunidade de você mudar e transformar a vida sua e de sua família. Tá certo? Um beijo, um forte abraço a todos. Vocês, muito obrigado por todos, tá, pessoal? Tchau, tchau.